Vamos lá, vou pedir para o meu diretor soltar a vinheta da reflexão do dia, enquanto você se organiza, enquanto você prepara aí a sua Bíblia, você que está acompanhando diuturnamente, eu sempre digo que não é o que eu acho, é o que está escrito na palavra, e isso tem feito toda a diferença para a glória de Deus. Reflexão do dia. E a reflexão do dia de hoje, vamos lá. Ela está embasada em uma das cartas do apóstolo São Paulo, em que traz uma chamada de atenção. Capítulo 4 da carta aos Romanos, nós meditamos ontem, iniciamos, e hoje eu quero dar prosseguimento, ainda no versículo 1, capítulo 4 da Epístola aos Romanos, que diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Vamos lá. Eu tenho aqui a primeira fase e a segunda fase de Abraão. Então, Abrão. E no 12 de Gênesis, Deus diz para ele: sai. E ele, sem cochear entre dois pensamentos, obedeceu. Palavra rema para esse início de ano: obediência. Palavra rema da parte de Deus para o teu coração, para a tua vida espiritual: obedeça enquanto é tempo. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência traz consigo um peso de honra. A obediência traz consigo um peso de humilhação. A humilhação é um princípio bíblico. Quem se humilha, Deus exalta. A humilhação traz consigo um peso de consequências. A obediência traz consigo um peso de consequências da mesma forma. Abraão não perguntou aonde era para ir. Abraão não questionou, não colocou em xeque a autoridade de Deus. O que muitos de nós fazemos hoje. Deus escolhe a pessoa para ser um levita, para ser um missionário, para ser um sacerdote, para ser um pastor, e ele fica querendo desdobrar até Deus. O homem e as suas desculpas e as suas incapacidades, e aqueles que entram pelo caminho do mimimi se vitimizando, acham que são culpados de tudo. Deus já te perdoou pelo teu pecado e tu não se perdoa. Ei, irmão, se perdoa hoje. Se livra do peso da culpa. Descansa nas promessas do Senhor. E vai com tudo, e vai com fé, e vai com Deus. E vai na obediência, e vai na submissão, e vai na humilhação, e vai de coração quebrantado. Você se lembra de Davi? Desobedeceu, escorregou, houve um deslize, mas ele volta para a presença de Deus. Diz: Senhor, me dá um coração novo. Peça para Jesus um coração novo nessa manhã. Um coração que esteja submisso à vontade de Deus para obedecer. Um coração que esteja sensível à voz de Deus para exercitar a fé. Um coração que esteja na presença do Senhor para viver de oração em oração, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Ligado em Deus, firmado na videira, ligado na videira, firmado com os pés na rocha que é Jesus. Ora, o primeiro Abraão de Gênesis 12, ele obedeceu a ponto de sair sem saber para onde ia. Está registrado isso lá na Galeria dos Heróis da Fé de Hebreus 11. Agora, o Abraão de Gênesis 22, ele está num nível mais profundo ainda. Além do peso da obediência, da humilhação, da fé, do quebrantamento, da rendição, da submissão, da prostração, e tome-lhe adjetivos, agora Abraão ama mais a Deus do que o próprio filho. Olha que nível de fé tinha Abraão. E ainda assim não foi justificado pelas obras, porque a fé sem obras é morta. E nessa manhã, nessa tarde, nesta noite, seja qual for o horário que você está ouvindo, assistindo, sendo ministrado, os que estão acompanhando ao vivo agora na altura de 8 horas e 47 minutos desta quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, este é um tempo oportuno da parte de Deus para você refletir. E a sua reflexão vai gerar mudança no seu pensamento, vai gerar metanoia. Um pensamento novo, rebuscado, um pensamento refrescado por Deus, lavado no sangue de Jesus, uma mente de Cristo, uma mente pura, uma mente sã, uma mente que acredita
declaradamente, uma mente que descansa em Deus. E agora, Deus prova Abraão, porque Deus prova os seus filhos. Talvez você está sendo provado. E no meio dessa provação, você vai alcançar a graça de Deus para romper em fé, para atravessar esse mar, essa tempestade de tanta luta, de tanto problema. Não tem outra saída, é nos pés do Senhor, é na oração, é no jejum, é em uma vida piedosa diante de Deus, é voltado as atenções e os caminhos a Deus, exclusivamente a Deus e ponto. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. A humildade é que precede a honra, conforme diz Provérbios. É a humildade que traz consigo esse peso de honra. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus humilha. E ai daquele que é abatido por Deus, eu não me canso de declarar isto. Então vamos pelo caminho da humilhação. Vamos persistir em mais um mês. Está apenas começando. Obediência, vai. Se for para amar a Deus mais do que o seu filho, ame a Deus, priorize a Deus, coloque Deus no lugar dele na sua vida, coloque ele acima de todos e de tudo na sua vida. Deus em primeiríssimo lugar, Deus como primazia, Deus como prioridade. Deus em primeiro lugar. Reflete sobre essa sentença. Olha o que aprendemos com Abraão hoje. Um nível de fé a ponto de obedecer, e um nível de fé maior ainda, a ponto de sacrificar o próprio filho por amor a Deus. Você está disposto a sacrificar o ego por amor a Deus? Você está disposto a sacrificar esse ego inflado, essa natureza adâmica que herdamos, que está inclinada para o erro, inclinada para o pecado, e o propósito da carne é cumprir as obras da carne? São as emulações, são as porfias, são as discórdias, coração iracundo, mente jactanciosa, inclinada para desobedecer, para estar em um caminho pródigo, dissoluto, desobedecendo a Deus. Olha, hoje é o dia oportuno para retroceder, mas não para olhar para o passado. Deixa o passado no passado, esquecendo das coisas que atrás ficam. Excesso de passado deixa você depressivo, oprimido. Excesso de futuro deixa você ansioso, ocioso, roendo as unhas, comendo demais, deixando de comer, e aí causa todo esse distúrbio emocional, psicológico, espiritual, familiar e etc e tal. Mas nessa manhã, como Abraão, vamos obedecer, custe o que custar. Vá, Deus mandou ir, vá. Deus mandou falar, fale. Deus mandou tomar essa decisão, tome a decisão. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24:10. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, paz e prosperidade da parte de Deus.